Ora, então, boa tarde a todos. Vamos dar aqui início à primeira conversa com o Pedro e com a Camila. Antes de mais, sou o Fábio, sou aqui colaborador da Ventimigos e temos connosco hoje o Pedro e a Camila, que são enfermeiros em Hamburgo, que aceitaram aqui o nosso convite para falar um bocadinho connosco. E quero desde já agradecer naturalmente o convite aos dois. Que aceitaram para falar aqui um bocadinho com todos nós que estão a ver. Agradeço, claro, a quem está lá de casa a ver-nos e a assistir para ouvir um bocadinho da experiência e da história do Pedro e da Camila. Aqui o objetivo hoje é que possamos ter aqui uma conversa. Vão ser só 3 intervenientes, mas acredito que muitos dos pontos tocarão muitas das pessoas que nos acompanham e que o objetivo da conversa é dar precisamente aqui pontos de vista diferentes, se calhar a temas que já são muito discutidos nos dias de hoje, falar da experiência de imigração, particularmente, claro, dos dois, não é? Para a Alemanha, para Hamburgo, falar sobre a enfermagem, sobre os enfermeiros lá fora, sobre a Covid-19, que é impossível nos dias de hoje, mas ter aqui uma boa conversa sobre coisas que podem ser interessantes para algumas pessoas, abrir horizontes, despoltar novos interesses e, eventualmente, estimular aqui o incentivo a novas oportunidades. E, portanto, antes de mais, reiterar o meu agradecimento, muito obrigado, e vamos lá, então, começar aqui esta conversa. E, portanto, para que possa conhecer aqui as estrelas da conversa. Portanto, se calhar podia só que fizesse aqui uma pequena apresentaçãozinha vossa. Portanto, se calhar começo pelas senhoras. Camila, se pudesses falar só um bocadinho quem é a Camila e depois quem é o Pedro. Obrigado. Ora então, olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui convosco, com o Pedro e com o Fábio e também com todos vocês que estão a assistir neste momento. Espero que seja útil esta conversa. Eu sou a Camila, tenho 23 anos, sou de Portugal, claramente. Venho de Arcos de Valdevez, de uma pequena vila para uma grande cidade como Hamburgo. Uma diferença completamente enorme. Não vim sozinha, vim com o meu namorado e com o meu cãozinho. E vim também com os meus colegas, que agora são também meus amigos, depois de os ter conhecido cá. Trabalho no serviço de urgência. Este é o meu primeiro emprego como enfermeira. Eu acabei o curso em 2019. Procurei trabalho por algum tempo em Portugal, que não foi de todo bem sucedido, infelizmente, ou felizmente, porque acabei por aceitar esta aventura que até agora tem corrido muito bem. Ótimo. Muito bem. Pedro, e quem é o Pedro? O Pedro, olá a todos, eu sou o Pedro, venho de Mindelo, Vila do Conde, tenho 24 anos, acabei o meu curso em 2018, tive a sorte de começar a trabalhar pouco depois, por volta de outubro de 2018, comecei por trabalhar no internamento. Tive uma sorte ainda maior de conseguir entrar numa equipa de bloco no final desse ano, início de 2019, tendo trabalhado mais ou menos até final deste verão, em julho de 2020. Trabalhei cerca de 2 anos em Portugal. E pronto, depois aceitei este desafio de vir para a Alemanha, de embarcar em novos rumos, e aqui estou, juntamente com os meus colegas, aqui na Alemanha. Ok, muito bem. Muito obrigado por esta introdução. Portanto, 2 enfermeiros aqui jovens, não é? A Camila, o primeiro emprego, o Pedro também, relativamente das suas primeiras experiências profissionais, na Alemanha desde agosto de 2020, portanto, chegaram à Alemanha em plena pandemia, em plena Covid-19, e, portanto, acho que para não adiar o inevitável, vamos já aqui ao tema, à Covid-19, e falar um bocadinho sobre aqui a pandemia e sobre alguns aspectos que podem ser interessantes. E, portanto,
Camila, diz-me de uma forma, assim, um bocadinho geral, como é que têm sido estes últimos tempos na Alemanha, em Hamburgo particularmente, naturalmente. Relativamente à Covid. Quando eu cheguei aqui, na altura, quando eu fiz a carta de oferta com o hospital, eu tinha dito que gostaria na entrevista que o meu objetivo seria sempre trabalhar na urgência, mas devido ao facto de eu nunca ter tido qualquer tipo de contacto com a língua alemã, a diretora do hospital achou por bem talvez começar primeiro numa estação e só depois fazer o progresso para a urgência. No entanto, eu fui surpreendida pela positiva. Quando cheguei aqui, ela disse-me: Ok, tu estás pronta para ir para a urgência, podes ir. Fui surpreendida também porque foi colocada numa área de urgência onde temos os quartos de isolamento para receber o Covid. Ou seja, eu comecei imediatamente a trabalhar com o Covid mal aqui cheguei. Uma dupla surpresa, portanto. Sim, sim. Assim, para mim foi uma surpresa boa, porque para mim ir diretamente para a urgência podia ter sido a melhor coisa que me podia ter acontecido. Claro que trabalhar com o corona não é o ideal, mas neste momento é importante. É muito importante. Então, em agosto era bastante calmo. Em agosto a coisa estava ligeiramente controlada, podemos dizer assim. Se passávamos uma semana sem receber um caso de corona no hospital, a partir de outubro a coisa começou a piorar bastante. E neste momento temos bastante trabalho, no entanto, sinto que é completamente concretizável. Claro que uma pessoa fica cansada, mas não dá para ficar exausta, porque existe muita organização, temos todos... Eu não tenho medo de trabalhar, porque tenho todo o material necessário à minha disposição. As pessoas estão constantemente preocupadas com o nosso psicológico, com o nosso emocional, aquilo que nós estamos a sentir, por estarmos a lidar diretamente com os pacientes de Covid. Na urgência acabamos por lidar com muitos doentes graves, que muitas vezes acabam por depois seguir para os intensivos e tudo isso, mas penso que, apesar de ser uma situação má, podia ser pior, porque efetivamente as condições de trabalho permitem-nos ultrapassar esta fase e trabalhar nesta fase com mais facilidade. Ok, ótimo, boa. Pedro, e tu trabalhas numa área diferente da Camila, trabalhas no bloco operatório. Quais é que achas que foram os desafios para um profissional de saúde nestes tempos da Covid-19? No bloco, particularmente, mas de uma forma geral. Também consegues transmitir aqui uma ideia do que é que pode ter alterado face a um cenário nacional? Sim. Com o aparecimento da Covid-19, já em Portugal, todos os blocos de circuitos, às vezes alguns blocos mais antigos não têm circuitos também definidos, alterações de circuitos, alterações tanto dos materiais de proteção que tu usas, o tipo de máscara que usas viseiras, se não usas, mas, por exemplo, a minha experiência que eu tenho aqui na Alemanha é que não é muito diferente daquilo que acontece em Portugal, pelo menos em contexto de bloco. A máscara já era uma coisa que estávamos todos acostumados a usar, somos sempre obrigados a usar máscara em contexto de bloco, por isso, nisso nada... neste caso, como todos os doentes são testados antes das cirurgias, Exato. O risco está mais ou menos minimizado em contexto de entrar um doente que tenha ou não Covid-19. No entanto, como na parte onde eu estou, que está mais relacionada com instrumentação e a circulação dentro da sala do bloco, não entra muito em contacto com a parte respiratória do doente. Logo, não tens de ter tantos cuidados com os materiais de proteção. Existem, neste caso, uma espécie de uma câmara, uma sala de indução, é onde o doente entra e é anestesiado e é onde com a via aérea do doente, e aí sim, quem está nessa zona tem que usar uma máscara FFP2, às vezes uma bata, ou já usamos sempre, usamos todos, mas aí será o maior risco. A nível, por exemplo, de condições de trabalho, tem implicações, por exemplo, a nível das pausas que fazemos para lanchar, para almoçar. As salas temos
para todas as pessoas conseguir manter as distâncias mais ou menos de segurança. Não podemos estar no meu exemplo, não podemos estar mais de 8 pessoas na sala para conseguirmos manter essa distância. E pronto, o reforço das medidas de higiene, como a desinfecção das mãos, as coisas naturais. Por isso, diz isto. Desculpa. Aquilo que eu acho que é muito bom aqui é, por exemplo, eu sei que nós, na urgência, somos testados semanalmente ao Covid. Ou seja, não há qualquer tipo de hipótese eles não perdoam, digamos assim. Anteriormente, em outubro, estávamos a ser testados de 5 em 5 dias. Posteriormente, acabou por ficar uma vez por semana. No entanto, mal nós tenhamos o mínimo do sintoma, somos obrigados a relatar à nossa chefia e a realizar um teste de imediato. Ou seja, isto é uma forma muito eficaz de prevenir o contágio de todos os funcionários de uma equipa. Acho que isto é muito, muito bom. Há um grande rigor aqui em manter as condições de segurança e de trabalho para o funcionário, porque, enfim, há uma valorização melhor. Se não têm profissionais em condições, será um pouco difícil prestar bons cuidados aqui à população. E, nesse seguimento, nós ouvimos logo no início, quase no início, falar sobre prémios aos profissionais, reforço de equipas, e a Alemanha foi um dos primeiros países a anunciar essas medidas. E nós em conversa até já falamos sobre esse tema. De uma forma geral, como é que classificarias a forma como os hospitais, o governo alemão e a Alemanha, de uma forma geral, está aqui a gerir a pandemia e a cuidar dos seus profissionais de saúde, Camila? Como é que classificarias aqui esta gestão? Aquela comparação que nós fazemos inevitável com o sítio de onde vimos e com o sítio onde estamos agora é que eu estou aqui há 4 meses. Nos 3 primeiros meses eu recebi um prémio de Corona. Ou seja, eu estou há 3 meses a trabalhar aqui, eu sou um bebê, digamos, nos primeiros passos, e já recebi o prémio de Corona. Para além de que já tenho uma garantia que a partir de março de 2021 tenho um aumento no salário bastante agradável. Ou seja, o dinheiro não é tudo na vida, mas temos de admitir que faz bastante diferença e na valorização do profissional isso irá ter um impacto muito grande na qualidade de vida que eu vou ter e na minha felicidade diretamente, não é? Acho que, mesmo assim, todos os meus colegas estão a lutar por mais e eu, claramente que os apoio, não é? Mas, para mim, isto já é muito, percebes? Porque o termo de comparação que eu tenho, efetivamente, não é o ideal. E acho que realmente o Estado alemão, neste caso o Estado Federal de Hamburgo, está a lidar bem, até porque também é muito rígido, ou seja, antes de chegar o Natal, a coisa piorar e em janeiro e fevereiro a coisa ainda ficar pior do que o que já está, eles já puseram aquela barreira, não, nós temos de parar agora e as medidas realmente a partir de amanhã, efetivamente, estarão completamente o mais apertadas possíveis, entramos em completo lockdown. Ok. Portanto, há aqui, mais do que o dinheiro em si, é mesmo o simbolismo e o reconhecimento que tem os profissionais. Sem dúvida. É? Pedro, acredito que partilhas a opinião aqui. Exato, porque acima Camila, porque o apoio foi para todos os do risco que temos. Pedro, o apoio foi para todos os enfermeiros e todos os profissionais, certo? Eu acho que foi para todos os profissionais de saúde, se não me engano. Sim, a ideia é que sim, apenas quem está a trabalhar diretamente com o Covid, que é o meu caso da estação de Covid, recebem todos os meses mais um X, mas isso eu já recebia desde o início do meu contrato. Sim, essa e foi um extra. E iremos ter um segundo extra, eu agora não sei se vai ser agora em dezembro ou será em janeiro, mas vamos ter a segunda parte do prémio. Ok. Exato, o montante que foi o resultado da greve dos trabalhadores relacionados com a saúde foi uma transferência de um valor até 1.500 euros que não seria necessariamente transferido só de uma vez. Neste caso, uma parte já foi transferida, a outra, eventualmente até março, penso que será
mas há de chegar e é o que interessa, não é? É sempre bom termos uma Temos uma certeza que chega realmente. Pedro, e fora dos hospitais, para as pessoas em geral, por assim dizer, que impacto é que a Covid teve no dia-a-dia, ou que está a ter no dia-a-dia? Olha, o impacto foi mudando ao longo dos meses, tal como aí. Nós chegámos aqui no verão, na melhor fase de Covid em comparação ao início, foi entre... acho que deve ter sido a melhor fase, ou mais tranquila, porque estava tudo aberto. Claro que tinhas a obrigatoriedade de usar máscara em quase todos os sítios, a nível de cafés, restaurantes e isso, mas na rua não era obrigatório. Depois, cerca do final de outubro, com o aumento do número de casos relacionado com a mudança de estação, e isso, começou a ser obrigatório o uso de máscara em algumas ruas mais concentradas aqui de Hamburgo, que existe mais concentração de pessoas, sendo que com o início de novembro foram fechados todas as atividades de amadores, teatros, óperas, sim, principalmente atividades relacionadas com o lazer e desporto não profissional. Eu, por acaso, tive a sorte também, na altura, de conseguir arranjar uma equipa para jogar futebol e estava entusiasmado na altura que ia começar a ter uma atividade desportiva e de grupo e coincidiu exatamente com o início de novembro e foi tudo cancelado e até tempo indeterminado. E agora, sabemos que a partir da manhã as regras vão se intensificar, vai só os estabelecimentos estritamente necessários, relacionados, por exemplo, farmácias, produtos de alimentação, só, neste caso, o básico e essencial para que tudo funcione. Ok. Portanto, aqui foi progressivo e foi mudando de acordo também com os dados de evolução. Ainda há pouco, saiu aqui nas notícias que a Alemanha, lá está, vai intensificar as medidas nos próximos tempos e quando olhamos aqui para Portugal é um bocadinho o oposto. Mas quando olhamos aqui para os dados, tanto de casos por 100 mil habitantes ou para mortes por 100 mil habitantes, falamos aqui que a Alemanha está melhor, por assim dizer, em cerca de 40%. E, portanto, são realidades... A nível percentual, a Alemanha está um bocadinho melhor. Isso é completamente verdade, porque eu estou aqui há 4 meses a trabalhar, trabalho com o Covid e ainda não faleceu nenhum paciente com Covid nas minhas mãos. Tipo, a nossa estação acho que ainda não faleceu ninguém. Eventualmente podem ter acabado por falecer nos intensivos ou algo do género, mas temos mesmo uma taxa de mortalidade baixa. Sim, é cerca de 6,9 contra o 11 em Portugal e, portanto, é aqui uma diferença um bocadinho grande. Como é que tem sido estar a acompanhar estas realidades? Diz, Pedro, desculpa. Eu ia dizer só, em relação ainda à pergunta que fizeste, uma das principais implicações de Covid que sentes para as pessoas em geral, no exterior, é que, ao contrário de Portugal, mesmo com estas limitações todas que estão classificadas a partir do dia da manhã, não temos este impedimento de sair à rua aos fins de semana, depois da 1h da tarde, ou que para mim não faz sentido nenhum, e que muitas vezes pode condicionar uma coisa que acho que não estamos a pensar muito bem, que é a saúde mental das pessoas. Eu acho que as pessoas precisam de sair de casa, que já estão tão limitadas neste momento em termos de que podem não fazer, atividades de lazer que estão completamente fechadas, não podes ir ao cinema, não podes ir ao ginásio, não podes praticar uma atividade desportiva de grupo. Se não puderes sair de casa, por exemplo, naquele tempo que tu tens disponível e podes apanhar áreas a um parque sem... Normalmente aqui os parques são gigantes e mesmo em Portugal consegues perfeitamente andar na rua e conseguir manter distâncias, desde que isso seja possível. Eu acho que não existe problema nenhum. Pegando aí, essa tem sido uma das principais diferenças então aqui para Portugal, e vocês deixaram para trás,
para trás não, mas separaram-se geograficamente de amigos, família, tanto de entes queridos. Como é que tem sido, qual é o feedback que têm tido? Como é que tem sido estar à distância nestes tempos que são particularmente diferentes do que se tivessem, por exemplo, estado iniciado em 2019 esta vossa aventura? Como é que tem sido? Qual é o feedback que têm? Esta é uma questão para ambos. Aquilo que eu acho é que se não existisse Covid, eu nem sentia a distância, porque eu tenho um horário, eu nunca estou sobrecarregada, nunca. Eu tenho sempre a possibilidade de ter 5 dias livres todos os meses. Isso era sem corona, eu podia ir a Portugal tranquilamente, quase todos os meses. Ou seja, era como se estivesse a trabalhar, sei lá, no Porto, talvez. Ok, ótimo. Percebes? A única coisa que me deixa um pouco, digamos assim, com ansiedade é esta incerteza do meu futuro, saber quando é que eu vou poder ir. Ok, eu tenho viagem marcada para a semana para ir passar o Natal a casa, mas eu não sei se realmente irei conseguir ir. Porquê? Porque amanhã podem-me dizer assim, olha, afinal já não podes ir, as fronteiras estão fechadas ou algo do género. E é isso que me faz um bocadinho a ansiedade e que me deixa com mais saudade, que numa situação, num mundo perfeito sem Covid, nunca na vida aconteceria, porque efetivamente não havia como sentir saudades, porque tanto eu podia estar lá como eles podiam vir cá, tenho tempo livre para receber pessoas, tenho tempo livre para lá ir, isso é fantástico. E tempo livre e possibilidade económica para ir quantas vezes quiser, não é? Também é importante. Uma coisa e a outra não vale grande coisa, não é? Exatamente. Mesmo por aí, por exemplo, eu por acaso tenho a sorte de ter os fins de semana todos livres e, por exemplo, com a companhia aérea Ryanair, voos a 20 euros, por exemplo, 2 vezes por semana. E conseguia muito bem ir um fim de semana a Portugal por 40 euros, sendo que demora 3 horas daqui a Portugal, que será o equivalente de carro Porto de Lisboa, e o preço se calhar ainda fica mais barato. Fica mais barato do que ir de carro, em portagens e combustível, e fica muito mais barato. E neste momento estamos limitados com as regras que temos aqui e temos, neste caso, Portugal é considerado uma zona de alto risco, acho eu. O que condiciona o nosso regresso. Porque nós, para ir, não existe nenhuma limitação, não precisamos de fazer nenhum teste à chegada aí em Portugal, nem nada do que se pareça. Temos apenas que preencher um questionário. Exato. E ao regresso somos obrigados a preencher outro questionário e a fazer 5 dias de quarentena, mais um teste e depois, tendo o resultado do teste, ok, ficas livre. Mas isso condiciona-te imenso, porque se tu tiveres 4 dias disponíveis, tu nunca na vida consegues ir e vir e claro, é impraticável, não consegues, basicamente. Eu, por acaso, também comprei. Não é tanta disponibilidade laboral, é mais agora estas limitações. Eu contava em ir 10 dias a Portugal agora em dezembro, mas vou ter de fazer 5 em Portugal e 5 em quarentena, ou seja, vou acabar por perder 5 dias em casa fechada. Mas pronto. Enfim, eu também comprei o voo para ir para o Natal. Tenho 4 ou 5 dias de Natal e dava perfeitamente para ir. Sim. Agora, o problema é mesmo agora aqui o timing depois da quarentena. Ok. Muito bem. Covid abordado, tema do dia, dever cumprido. Vamos voltar então, ou um bocadinho aqui no seguimento também era já o que estávamos aqui a fazer. Vamos voltar um bocadinho aqui ao início. E Pedro, se calhar começo por ti. O que é que levou um enfermeiro licenciado em 2018, como disseste no início, a trabalhar já em Portugal no bloco operatório? Portanto, para muitas das pessoas, uma oportunidade estável, satisfatória em Portugal, mas apesar de tudo não era suficiente para ti, portanto decidiste abraçar aqui este novo desafio na Alemanha. O que é que te levou mesmo estando aparentemente numa situação confortável, a querer outra coisa? Olha, foram muitos fatores. Na altura estava... comecei a trabalhar no bloco, não tinha qualquer experiência a nível do bloco. Comecei num hospital, num pequeno hospital privado e pronto, comecei a direção no
no hospital, a começar nas várias tarefas e sentia-me naturalmente a evoluir. Só que, neste caso, estava desde o início a trabalhar por recibos verdes e tinha um horário que não era fixo. Eu só sabia o meu horário para a próxima semana, a todas as sextas ou sábados dessa semana. Só à sexta ou ao sábado dessa semana sabia o meu horário para a próxima semana. E sendo que o meu horário... Sabias a que horas entravas, mas nunca sabias a hora que poderias sair, porque pode depender de muita coisa. E foi essa incerteza um bocado que me fez pensar em outras opções, e porque, principalmente, pela promessa de um contrato que foi-se alongando, que ao início seria aos 3 meses, depois passou aos 6, dos 6 aos 9, de certeza, ao fazer a Ungânia. Agora não tens que duvidar, e 2 meses e não existia nada. Isto não pode ser assim. E pronto, e por acaso, quando acabei o curso, fiz um Interrail, e porque senti que queria conhecer um pouco do que há aqui na Europa e sentia que estava um bocado limitado em termos de visão e quis expandir um bocado os meus horizontes. E foi um bocado o que me fez também decidir sair, porque eu queria continuar a trabalhar no bloco e nunca tinha para conseguir sair do meu país e ter uma experiência lá fora, mas trabalhar no bloco. Por exemplo, existem muitas propostas para a Inglaterra, mas nunca começas logo no bloco. E eu sentia-me bem a trabalhar no bloco e queria sair e queria trabalhar para o bloco. E surgiu uma boa oportunidade para vir para a Alemanha. O alemão, nunca pensei na minha vida que ia aprender o alemão, porque sempre achei que fosse uma língua extremamente difícil e que jamais iria conseguir falar alemão. É que também mentalizei um bocado. Eu acho que temos que dar sempre o benefício da dúvida e esforçar-nos, e acho que sempre que nos esforçarmos conseguimos. E foi um bocadinho esse o motivo de vir. Sentia que conseguia crescer lá, onde eu estava, conseguia crescer como enfermeiro do bloco, porque ainda há muita coisa que eu não sei e continuo a aprender todos os dias. Mas pronto, essa incerteza de não conseguir planear atividades de lazer, Claro. conseguir ter um horário definido, foi principalmente o meu objetivo principal de eu sair de Portugal. E para não falar também está no Recibos Verdes, o meu salário não se compara a um contrato e o contrato não se compara àquilo que recebo aqui. Por isso foi juntar o agradável. Ok, ótimo. Bem. Camila, e o que é que levou uma enfermeira formada na Escola Superior de Viana do Castelo a procurar a sua primeira oportunidade profissional fora de Portugal? Logo assim. Primeira coisa. Primeirinha, eu entrei para a universidade, a gente dizia, vais para a enfermagem, tens de emigrar. Eu disse, não. Eu nunca vou emigrar. Eu vou ficar em Portugal, que eu gosto muito do meu país, eu vou ficar aqui e eu quero ser enfermeira no meu país. Entretanto, o meu namorado disse-me assim, não, Camila, tu não vais querer, porque tu tens objetivos na vida e tu vais perceber quando acabares o teu curso que não vais conseguir concretizá-los, vais entrar em frustração e tu eventualmente vais querer sair daqui. Ele pegou em mim, levou-me a ver assim algumas coisas aí pela Europa durante as férias e tal. E eu depois de ver outras culturas disse, ok, se calhar eu sou muito nova para pensar que Portugal é o meu único destino. Eu posso perfeitamente ir, explorar, ver, fazer e voltar e trazer uma bagagem muito maior se for preciso, ou simplesmente ficar por aqui. Percebes? E efetivamente eu tentei ficar em Portugal porque eu procurei trabalho. Mas depois eu lembro-me que eu estava a ficar extremamente frustrada por não conseguir arranjar trabalho e na altura virei-me para o Francisco e disse assim, olha, se ninguém me responder aos currículos que entreguei até agora aqui na zona, até o X dia, eu vou àquela entrevista. Porque eu vi, aquilo era bom, aquilo suscitou-me total interesse e eu vou à entrevista. E se me sair, Francisco, eu vou. E o Francisco assim, vai que eu vou contigo.
Quando alguém te diz vai que eu vou contigo, tu nem pensas duas vezes, não é? Extremamente mais fácil, não é? E acabei por efetivamente conseguir. E a outra coisa que me fez também aceitar a 100% esta proposta foi o facto de, na entrevista, a diretora do hospital me garantir que mesmo no início de carreira eu posso trabalhar numa urgência. Coisa que em Portugal parecia um futuro muito longínquo para mim. Ou seja, provavelmente como recém-licenciada eu iria começar a trabalhar num lar ou algo do género, que não é de todo aquilo com o qual eu me identifico. E então eu acabaria por ficar um bocado insatisfeita com o meu trabalho e isso não é bom para ninguém, não é? E eu senti que na entrevista, no momento em que me conheceram, eles confiaram em mim e acreditaram no meu potencial. Eu assim, ok, vale a pena. Entretanto, fiz férias aqui em Hamburgo, aceitei a proposta, a cidade é lindíssima, qualquer pessoa tem de vir a Hamburgo, que é das cidades mais bonitas que existem. E quando houver corona. E efetivamente aceitei, vim, pus como é que se diz, a exigência ao hospital que eu só vinha para a Alemanha se pudesse trazer o meu cão. Porque eu sem o meu cão nunca na vida aceitaria a proposta de emprego. Eles disseram, estás completamente à vontade, a Alemanha é um país completamente pet-friendly, eles valorizam imenso os animais, não tem nada a ver, completamente diferente. Convém dizer que o teu cão não é... Não é assim, não, tem 30 quilos. E foi extremamente... A minha adaptação aqui foi recorde, podemos dizer assim, recorde completamente. Primeiro, eu nunca tive, digamos, nunca tive mesmo qualquer tipo de contacto com a língua alemã e consigo trabalhar em 4 meses, consigo me expressar tudo que quero, consigo perceber tudo que me dizem, seja colegas de trabalho, seja pacientes, seja tudo isso, para mim é uma conquista enorme, porque eu nunca me imaginei a falar alemão e quando descobri que ia ter de o fazer, aceitei isso como, ok, isto é uma aventura, eu vou conseguir falar alemão. Consigo? Quando aqui cheguei, como tu já sabes, Fábio, nós ficámos a morar inicialmente em alojamentos providenciados pelo hospital, sim, que é fantástico porque é realmente difícil conseguir um alojamento ao longe. E eles arranjaram um alojamento para o meu namorado, uma coisa que foram incríveis, não é? Que não tinham a obrigação de o fazer. Conseguimos arranjar casa em 2 meses. 2 semanas, minto, 2 semanas. Tenho colegas que estão à procura de casa durante 6 meses em Hamburgo, até 1 ano, muitos. E eu consegui em 2 semanas uma casa que permitisse ter animais perto do hospital, com excelentes condições. E o meu namorado foi a uma entrevista de emprego. Conseguiu logo trabalho. Numa empresa internacional. Ou seja, 2020 foi mau por causa do corona, mas para mim é um ano de muitas, muitas, muitas conquistas. E, portanto, parece um conto de fadas, mas é a realidade, é recorde mesmo, pá, espetacular. É efetivamente uma história que inspira muita gente, porque chegaste, acreditaste e conseguiste tudo o que querias. Claro, também acredito que o facto de eu ter sido persistente e ter dito que queria mesmo trazer o meu cão, e os alemães valorizam muito isso, a tua persistência, a tua determinação, porque eles por si só são pessoas assim. E é importante nós sabermos o nosso valor, e é isso que eu sinto que falta muitas vezes aos enfermeiros portugueses, que é sabermos o nosso valor e exigirmos aquilo que nós achamos que merecemos. Não é aceitar aquilo que nos estão a dar. Se nós merecemos mais, nós temos de lutar por ter mais e temos de exigir por ter mais. Concordo plenamente a 100%. Muito bem. Pedro, e tomada a decisão, todos aqui os motivos expostos, ponderado internamente, que foi fruto de uma reflexão tua, de certeza, não é? Porque não é uma decisão que se tome de ânimo leve. Como é que foi depois tornar esta decisão numa realidade? Portanto, o percurso, mais ou menos, a chegar de Portugal até a Alemanha, foi um percurso que teve dificuldades, de certeza, porque não é, usando aqui uma expressão que é muito associada à imigração, não é tudo um mar de rosas, não é? E, portanto, teve aqui algumas... as rosas tiveram alguns espinhos, de certeza, e, portanto, como é que foi o percurso? Foi difícil? Quais é que foram as principais barreiras que encontraste?
como é que as superaste? Foram assim tão difíceis quanto esperava? Como é que foi um bocadinho chegar dia a dia? O percurso até chegar cá. É assim, nós começamos com as aulas de alemão, que acho que foi a principal dificuldade foi conciliar, no meu caso, o meu trabalho, de conseguir. No meu caso, tive que arranjar trabalhar, ao mesmo tempo de ter as aulas de alemão, foi conseguir conciliar o meu trabalho com as aulas de alemão. Nós tínhamos aulas 4 vezes por semana, sendo que eram 2 horas por dia, e tive que chegar a um acordo, neste caso com o meu trabalho, com a minha empresa, dizer, ok, por acaso tive a sorte deles ser um grupo pequeno e necessitarem de pessoas, então eu consegui arranjar a estratégia de dizer, assim, mas como vocês têm poucas pessoas, eu posso continuar aqui de X a X tempo. E foi a estratégia que eu usei. Eu continuo aqui com vocês, mas tenho que sair mais cedo porque tenho isto. E pronto, e consegui conciliar estes 6 meses de aulas de alemão. E claro, o alemão não é fácil de começar, é difícil, mas com o tempo tudo se faz. E acho que essa foi a principal dificuldade. A nível de documentos necessários, eu acho que foi relativamente fácil. Neste caso, tenho que falar, no teu caso, foste tu que nos ajudaste principalmente nesse assunto, sempre foste muito, muito disponível para qualquer pergunta, ligar-te quando fosse necessário. E eu acho que esse foi até o processo mais fácil, porque tínhamos a papinha. Sim, acho que acho que a empresa foi super útil. Acho que é muito mais fácil, torna o processo muito mais fluido, muito mais. Não tem nada a ver, completamente. Boa, muito bem, obrigado. Camila, no teu caso também foi aqui aprender uma língua nova, a principal barreira neste percurso até chegar. Aliás, acredito que seja, mas foi uma barreira assim tão difícil quando estavas à espera? O alemão é assim tão difícil quanto se diz? Não, era isso que eu queria dizer. Eu tenho de desmistificar aqui este mito, porque efetivamente toda a gente diz: oh meu Deus, Camila, como é que tu foste para a Alemanha? Como é que tu estás com essas pessoas que estavam frias e tal? E não sei. Não, esqueçam essa ideia. Esqueçam essa ideia. Eu, quando cheguei para trabalhar a primeira vez, a minha chefe é um amor de pessoa, é como se fosse uma mãe que eu tenho aqui. E ela virou-se para mim e disse assim: olha, só vou falar contigo alemão, mas não fiques chateada comigo, porque é para o teu bem. No início eu fiquei assim um bocado, é tanta coisa, explicaram-me onde é que estava tudo. Eu, no meu segundo turno, ou seja, o primeiro em que eu trabalhei a sério, eu tive uma reanimação. E eu disse: o que é que eu faço agora? Eu não sabia para onde me virar. E só assim, mas só assim é que tu aprendes, e no desenrasque, naquele momento em que tu realmente precisas de fazer, percebes? E não tem nada a ver, os alemães são super compreensivos porque eles valorizam o teu esforço em te adaptares à cultura deles, em te esforçares em falar a língua deles. E todos me dizem: Camila, se eu fosse para Portugal e tivesse de aprender português, acredita que eu nunca na vida estava tão bem como tu. Ok, portanto por acaso, de uma professora que estava lá no bloco de vez em, eu acho que penso nas estações também deve acontecer. Eles recebem alunos, dão a informação e de vez em quando aparecem os professores para ter para fazer a avaliação deles. E essa professora, eu estava a falar com ela e ela viveu 5 anos em Cascais e ela num café e a única coisa que sabia dizer era pedir uma água e dizer bom dia. Por isso, e ter 5 anos em Portugal. Não, eu acho que os alemães têm consciência de que realmente o alemão é uma língua complicada, mas quem tem boas bases de inglês e quem tem vontade de aprender consegue facilmente adaptar-se. E é muito mais fácil aprender em contexto de vida normal, da realidade, percebes? As aulas online, ok, foram extremamente importantes, mas eu senti que realmente comecei mesmo a aprender quando é que cheguei. Talvez nas 2 primeiras semanas foi muita coisa de uma vez, mas houve coisas que eu nunca tinha conseguido perceber, por exemplo, certas expressões, certos advérbios que eu nunca tinha percebido quando é que os devia usar, e em contexto acabei por interiorizar isso muito bem e eu hoje consigo utilizá-los
com bastante É um facilidade. bocadinho como tirar a carta e conduzir, não é? Tira-se a carta e Exatamente. aprende a conduzir um bocadinho depois. Ok, muito bem. Voltando só aqui à parte da decisão agora, para se calhar fazer um bocadinho o balanço, vocês enumeraram uma série de motivos e de expectativas que tinham, querer um horário de trabalho estável, um vínculo laboral também seguro, com boas condições de trabalho, poderem desenvolver a carreira no serviço e na área de preferência e terem aqui uma perspectiva de futuro. Pergunto-vos agora, aos dois, como é que se comparam as expectativas à realidade, ao que realmente encontraram, se estão contentes com onde estão agora, neste momento, quais são as perspectivas do futuro, quais são os planos, se tencionam voltar a Portugal. Portanto, comparação, expectativa, a realidade e aqui uma projeção de futuro. Camila, se calhar podes começar tu, não sei. Voltar a Portugal, eu costumo dizer que eu nunca trabalhei em Portugal como enfermeira, como já disse anteriormente, este é o meu primeiro trabalho, mas se eu tiver de voltar a Portugal a trabalhar como enfermeira, acho que vai ser das coisas, vai ser mais difícil do que ter mudado para aqui completamente. E eu tenho esta sensação, percebes? Por isso, eu combinei comigo mesma que vivo um ano de cada vez. Este ano estou bem aqui, para o ano logo vejo. E vou vivendo assim um ano de cada vez. E acho que também, claro que dá-me vontade de ficar aqui, porque efetivamente a minha chefe já falou comigo e já disse que quando eu me senti preparada com o meu alemão, o hospital está disposto a investir na minha formação para eu tirar a especialidade dentária de emergência e urgência, e sendo que financiam tudo e me garantem um trabalho como especialista, a ganhar como especialista, a trabalhar numa das maiores urgências, que é onde eu estou, de Hamburgo, penso que até será a maior que temos por aqui. E efetivamente isso dá-me vontade de cá ficar. Até agora as expectativas têm completamente... Aliás, digamos que se calhar em certos aspectos ultrapassaram as minhas expectativas. Até agora. Pedro, e da tua parte? Não será muito diferente, não é? Eu tentei não criar também muitas expectativas. No caso de teres umas expectativas muito altas e ficares um bocado arrependido, mas acho que tudo superou aqui as minhas expectativas e fui surpreendido por condições muito boas, por um ambiente de trabalho excelente, a nível de formações, mesmo as formações que em Portugal, por exemplo, acontecem e que acontecem fora do horário laboral, aqui acontecem em horário laboral, exato. Exatamente. Não te obrigam a vir depois do teu trabalho a ter uma formação que é obrigatória e que é para aviso depois do teu trabalho, que não faz sentido, faz todo sentido. Se é obrigatório e se é para o teu trabalho, faz parte do teu horário laboral, que é o que acontece aqui. E pronto, mais tarde, eu quando estava em Portugal também gostaria estava a pensar em me inscrever numa pós-graduação, algo assim do género, e aqui primeiro ainda tenho que melhorar o meu alemão, porque é natural, tens que com o tempo é que vais aperfeiçoando o teu alemão, e mais tarde também tenciono fazer o mesmo, aqui especializar-me na parte de instrumentação cirúrgica, e sei que neste caso o hospital financia, neste caso em troco de vínculo com o hospital, que faz sentido. E neste caso eu também não tenciono mudar. Por exemplo, mais 2 anos eu tenciono ficar aqui porque é o que eu quero e porque sinto que preciso muito de tempo ainda para crescer como enfermeiro aqui e para melhorar também o meu alemão, mas para já não tenho qualquer intenção de regressar. Só depois de 2 anos vou perceber como é que eu me sinto, como é que eu estou, se tenho que evoluir mais ou se alguma coisa também na minha vida mudar, não é? Mas para já não tenciono regressar porque não faz sentido. Ótimo. Portanto, a equipa que mexe, a equipa que ganha não se mexe. Exato. Portanto, estamos aqui a chegar também um bocadinho no final e, portanto, aliás, estamos mesmo no final, Camila e Pedro, portanto, de uma forma muito geral e muito aberta, uma última mensagem que nos queiram deixar
a toda a gente que nos vê, aos enfermeiros em geral em Portugal, e a quem esteja a terminar, por exemplo, a sua licenciatura. Uma última mensagem que queiram deixar a quem possa ter interesse em ouvir-vos um bocadinho. Pedro, se calhar... Não, Pedro, sim, podes começar. Antes de mais, quero agradecer por participar nesta conversa, e o que eu quero dizer a toda a gente que tem algum interesse em vir para a Alemanha ou mudar a sua expectativa de trabalho para fora do país, acho que o que deve fazer, por exemplo, eu falo pela minha experiência aqui na Alemanha e mais propriamente em Hamburgo, que foi uma excelente mudança a nível de trabalho. As condições não se compara, é mesmo difícil de comparar as condições a Portugal, e neste momento eu sinto que pode haver muitas pessoas que acabam o seu curso em Portugal e que queiram trabalhar em Portugal, e tem tudo. Eu quando acabei o curso não queria emigrar, não queria trabalhar em Portugal, e foi preciso trabalhar em Portugal para perceber que não era aquilo que queria fazer. Queria outras coisas, queria outras condições, queria ser valorizado, e aqui sinto que o sou, e é acima de tudo é isso que eu quero dizer. Aqui e conseguimos viver razoavelmente bem. Ok, muito bem. Obrigado, Pedro. Camila? Antes de mais, não deixem o medo de tomar conta da vossa vida. O medo de viver mais, de experienciar mais, o medo de desconhecido, porque às vezes é no desconhecido que estão as melhores coisas, as melhores oportunidades, as melhores experiências. Não pensem que vêm sozinhos, porque nunca vêm sozinhos. Vêm sempre mais portugueses convosco. Nós viemos quantos? 10? Quase. Sim, 8 mais 1. 8 mais 1, que era o Francisco. Eu conhecia só o Francisco e a Joana, não é? Porque já é a minha colega já há muitos anos. Mas acabámos por fazer uma família aqui entre nós e nunca estamos sozinhos. É uma oportunidade para conhecer pessoas de outras culturas, com outras mentalidades. Não tenham medo dos alemães, não tenham medo do alemão, não vale a pena. Tudo se consegue, tudo se resolve, os alemães são 5 estrelas. E tenham sempre em mente que vocês são capazes de mais e merecem mais. E se vocês não estão satisfeitos, e é possível que isso aconteça em Portugal, infelizmente, porque isso deixa-me mesmo muito triste, existe um mundo inteiro à vossa espera e só depende de vocês arriscar. Muito bem. Camila, Pedro, muito obrigado por esta última mensagem de esperança. Acho que esta conversa, e eu falo por mim, acredito que muita gente lá de casa, passou essa mensagem mesmo de esperança e de inspiração. Perceber que houve duas pessoas em Portugal, 2 enfermeiros em Portugal que foram à procura de mais para si e para a sua carreira lá fora. E fico muito contente em ver que o encontraram e que, para além de todos os projetos, conseguem logo no início encontrarem todas as ferramentas que precisam para os concretizar. E isso é muito bom e isso dá-nos alento para viver sem dúvida um dia a seguir ao outro. Portanto, é muito bom ver-vos bem. Foi um gosto falar convosco. Não posso agradecer-vos o suficiente. Foi muito bom falar convosco aqui. Agradecer-vos também o vosso trabalho aí em Hamburgo, porque os alemães também precisam de bons cuidados de saúde e os enfermeiros portugueses são muito melhores. E, portanto, obrigado por Exatamente. isso. Obrigado por divulgarem a informagem de Portugal, porque é o que estão a fazer. Portanto, e lembrar que aquilo que nós fazemos quando vamos para fora é levar o nome de Portugal mais longe. Exatamente. E duvido que haja alguém que o possa levar melhor que vocês. Muito obrigado em meu nome e em nome de toda a gente, obviamente. Portanto, nós agradecemos também. Muito obrigado por terem estado connosco. Foi um gosto. A quem está a assistir-nos, muito obrigado também por terem estado connosco. Esperamos que tenha sido útil. Nós vamos estar sexta-feira de novo à conversa com mais 2 enfermeiros portugueses. Desta feita, a Isabel e o Afonso, que estão em Munique, também às 18 horas aqui em direto no nosso Facebook e LinkedIn. E, portanto, esperamos ver-vos a todos até lá. Camila, Pedro, muito obrigado mais uma vez. Mantenham-se seguros. Muito bom trabalho e até breve, com toda a certeza. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Até sexta-feira. Boa noite. Obrigado. Tchau.